Olá, tudo bem? Esse é o seu Farmácia Natural. Eu sou Ricardo Vargas, sou nutricionista e essa é a Rede Assim, a rádio mais informada. Querido ouvinte, se você está assistindo, ouvindo, na verdade, pelas ondas do rádio, lembre-se que nós também temos o canal no YouTube, onde você pode acompanhar o mesmo programa, olhando todo o cenário que nós estamos aqui no Viva, acompanhando e possa conhecer um pouco mais desse local, que é uma escola de estilo de vida para ajudar as pessoas a recuperarem sua qualidade de vida que foi perdido por conta de alguns erros que ela cometeu ao longo da sua vida. Lembre-se então, além das ondas do rádio, temos o canal na internet, onde você pode acompanhar todos os programas. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um caso um pouco diferente. Eu não vou trabalhar o caso de um ouvinte. Eu vou, na verdade, trabalhar aqui, relatar, na verdade, para você o caso de um paciente que eu atendi, do AHCR, 57 anos, do sexo masculino. É um caso bem interessante. Nós vamos analisar alguns aspectos aqui muito importantes e o problema é hipertensão. O programa de hoje, então, tem o propósito de falar sobre hipertensão. Esse paciente, ele chegou na clínica, era bem de manhã, as primeiras consultas da manhã, e quando ele chegou, abriu a porta do consultório, o secretário o levou, ele entrou, se sentou e jogou assim um calhamaço de exame em cima da mesa e disse a seguinte frase: meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, meus irmãos são hipertensos e eu já tenho até sobrinho hipertenso. Veja o que você pode fazer aí. Aí eu olhei para ele, primeira consulta ali do dia, né? Falei para ele assim, bom dia. Aí ele ficou meio sem graça e falou, bom dia, desculpa, né? Já apresentei todo o meu problema e nem tinha te cumprimentado ainda. E nós começamos a conversar sobre as prováveis causas de uma hipertensão. Sabe, meus queridos, quando nós falamos de doença, a grande maioria das pessoas usa muitas vezes a genética como uma muleta para dizer que tem o problema porque o pai, a mãe, o avô, o tio, ou o irmão ou alguém da família tem. Isso é um grande problema. Por quê? Nós devemos entender que quando falamos de genética, nós precisamos abordar três aspectos importantes da genética. O primeiro aspecto é o genótipo. O que é o genótipo? O genótipo é o que eu herdo. Genótipo é aquilo então que veio do meu pai e da minha mãe. Por exemplo, esse ouvinte ele relatou que o problema dele era extremamente genético, herdado, ou seja, falava-se de um problema com alto grau de herdabilidade, que a herança se manifestou nele. Mas veja, dos 46 cromossomos que ele possui, dois deles são responsáveis pela determinação do sexo, o X e o Y. Se der XY, é um homem. Se nasceu XX, é mulher. Agora, ele tem outros 44 cromossomos, que são chamados de cromossomos autossômicos, e eles são responsáveis pela determinação de todas as características nossas: cor do cabelo, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele, mas não só essas manifestações de estereótipo como estamos falando, também para o lado interno. Essa genética ela é muito pesada. E aí veja, ele está dizendo que a doença dele tinha alto grau de herança, que ele havia herdado, a família tinha e por isso ele desenvolveu. Agora, será? O primeiro termo da genética, então, que é esse genótipo, é justamente isso. Quando nós falamos a respeito daquilo que nós herdamos da nossa família, esses 44 cromossomos. Mas entenda o seguinte: muito do que você herda não se manifesta. Vai se manifestar dependendo do quê? Dependendo do estilo de vida que você leva. Por exemplo, quando nós falamos da cor dos olhos, do tipo de cabelo e da cor do cabelo, isso é uma manifestação do genótipo, que nós chamamos de fenótipo. Só que as nossas doenças herdadas, elas podem ou não se manifestar. E aí entra um terceiro termo muito interessante da genética, que é chamado de epigenética. E o que é epigenética? Epigenética é a relação que aquilo que nós herdamos, ou seja, o nosso genótipo tem com relação ao quê? Ao ambiente externo, as escolhas que eu e você faço diariamente. As escolhas que nós fazemos, elas fazem com que muitos genes se liguem ou se desliguem. Nós temos muitos genes herdados que são os genes das doenças herdadas, e eles podem ligar ou desligar. Veja bem, ligar ou desligar dependendo do estilo de vida que eu e você levamos. As escolhas que eu faço diariamente, elas determinam se eu sou ou não uma pessoa saudável. Porque o que é saúde? O que é saúde, querido ouvinte? Saúde nada mais é do que a relação que eu tenho com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Ou seja, se eu olhar para a minha família, para o lado do meu pai, praticamente todos os irmãos do meu pai e irmãs
tiveram câncer ou morreram de câncer. Alguns de leucemia, tiveram câncer de pele, meu avô teve câncer de próstata. Se eu olhar para o lado da minha mãe, grande parte da família morreu de problemas cardíacos. E eu fico brincando, às vezes, dizendo que eu tenho uma difícil tarefa lá na frente, escolher se eu quero ter câncer ou se eu quero ter problemas cardíacos. E, na verdade, não é assim que funciona. Daquilo que nós herdamos, dependendo das escolhas que fazemos, 89% das doenças são evitáveis. Isso é epigenética, algo fantástico que foi descoberto. Voltando ao caso, então, ali do nosso paciente. Ele disse que o problema dele era extremamente genético. E eu comecei a apresentar para ele prováveis causas para uma hipertensão. O ganho de peso, e ele estava acima do peso, porque veja, toda pessoa quando ela ganha peso, ela começa a gerar uma sobrecarga de trabalho ao coração. Ele vai precisar bombear agora o sangue com mais pressão, com mais força, para que esse sangue possa alcançar toda a massa corporal dele. Quanto maior a massa corporal, mais força o seu coração precisa imprimir na hora de ejetar o sangue. Nesse caso, nós estávamos justamente analisando então que o excesso de peso dele era uma das causas da hipertensão. Depois nós conversamos a respeito da insônia. Pessoas que dormem tarde aumentam o nível de cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio que gera vasoconstrição periférica. O que quer dizer isso? O cortisol faz com que chegue menos sangue na região de periferia, concentrando o sangue na região do abdômen, do tórax e do crânio, fazendo um aumento da pressão. E ele sofria de insônia. Outro aspecto importante é o tipo de alimento que você ingere. Alimentos industrializados são muito concentrados em sódio. O cloreto de sódio, que é o sal colocado no alimento industrializado, tem o propósito de aumentar o tempo de validade do produto. Porém, o sódio, ele é uma molécula do tipo higroscópica que retém água. E quando esse sódio está na corrente sanguínea, ele faz com que o seu volume de sangue aumente. Com isso, gera também um aumento da pressão. E nós fomos trabalhando pontualmente vários aspectos, até que chegou um momento e ele disse assim, já chega! Eu falei, já chega do quê? Ele disse, já chega, você já me convenceu. Minha hipertensão realmente é genética. Herdei todos os maus hábitos da minha família. Querido ouvinte, reconheça que muitas vezes os problemas que nós desenvolvemos são escolhas que fazemos diariamente, sementinhas que vamos plantando e que mais cedo ou mais tarde vamos colher na forma de um problema. Essa é a Rede Assim, sua rádio mais informada. Estamos encerrando agora mais um Farmácia Natural. Meu nome é Ricardo Vargas. Até o próximo programa. Um grande abraço.